Olá, alunos. Vamos resolver aqui mais um exercício de psicometria. Nesse caso, vamos falar sobre serpentina de aquecimento de ar. Eu quero calcular, nesse caso, qual a potência de aquecimento. A gente sabe que existem vários processos psicométricos, né? E o aquecimento é um deles. Muitas vezes ele é usado em conjunto até mesmo com o processo de resfriamento e desumidificação para controle fino, né? Ou mesmo quando eu quero simplesmente aquecer uma dada vazão de ar aí por alguma finalidade específica. Vamos imaginar então que eu tenho um duto aí, esse duto tem formato aí quadrado, ele tem 0,3 metro por 0,3 metro de lado aqui, ó. Essa é a medida do duto, ou seja, 0,09 metro quadrado de área de passagem. Essa área de passagem é aqui, ó. Bom, eu tenho o ar, ele está circulando nessa rede de dutos a 10 metros por segundo, a velocidade é bastante elevada até, e ele passa por meio de uma resistência elétrica, uma resistência de aquecimento. Bom, o ar ele entra na condição TBS de 16 graus Celsius e uma TBU de 10 graus Celsius. E ele sai na condição 2, que é a condição 2 de saída, a TBS a 25 graus Celsius. Veja que eu coloquei um izinho aqui, que é para demonstrar que tem uma corrente elétrica passando pela resistência e por efeito Joule, né? P igual a IR ao quadrado. Vocês sabem bem disso, né? Ou seja, é o efeito Joule sendo aplicado aí também na área térmica. Aí. Bom, o que a gente precisa calcular então? Qual é a capacidade dessa serpentina dessa resistência de aquecimento com os dados fornecidos no problema? Inicialmente, nós vamos na carta, né? Uma carta psicométrica para pressão atmosférica aí, né? Ao nível do mar. Aqui só está o esquema, depois eu vou mostrar a carta para vocês aí. Eu venho ali e insiro a condição 1, ó. 16 graus Celsius, TBU 10 graus Celsius. No cruzamento é que eu tenho ponto 1. A condição 2 aí, ó, 25 graus Celsius, TBS, né? E vejam que aí tem um detalhe interessante. No processo quando só há uma resistência elétrica ali de aquecimento, não há introdução de umidade. Então, assim, se eu fizer um balanço, um volume de controle aqui, o que acontece? Não tem adição de umidade. Então, a gente pode dizer que a umidade absoluta de 1 tem que ser igual à umidade absoluta de 2. Então, nessa carta, o processo de 1 para 2 vai acontecer exatamente numa linha horizontal. Numa linha horizontal porque a umidade absoluta, elas são iguais. A umidade relativa é diferente. Veja que na carta eu tenho umidade relativa aqui, ó, Φ1, e eu tenho aqui, ó, a Φ2. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando umidade absoluta, ela permanece constante. Não há nem adição, nem subtração de umidade no processo. Bom, na carta, se você olhar aí com cuidado, aí, eu fiz uma aproximação, mas dá 5 gramas de vapor por quilograma de ar seco. Então está aí, bem colocados os pontos 1 e 2 aí no esquema. Bom, a vazão volumétrica, se a gente quiser calcular a vazão volumétrica, a gente pode usar a letra Q aí também, né? Tomar cuidado para não confundir aí com o Q da capacidade da serpentina. Vamos botar um Q com um tracinho para mostrar que é diferente. É igual a velocidade vezes a área, né? Isso aqui é a velocidade do ar, ó. A equação da continuidade aí da mecânica dos fluidos. A área de passagem é a área da secção do duto, né? Aquela área lá que é 0,3 vezes 0,3, né? Essa área de passagem aqui, o ar está passando ali. E a velocidade foi dada, né? Como sendo 10 metros por segundo. Vezes, então, a área, eu tenho uma vazão volumétrica de 0,9 metro cúbico por segundo. Bom, para eu calcular agora a vazão mássica, veja que eu uso vazão mássica, né, nos problemas. Vazão mássica é dada também pela letra M ponto aqui, ó. É dada pela densidade do ar vezes a vazão volumétrica. Veja, olha a unidade. A unidade de densidade é quilograma por metro cúbico. Já a unidade de vazão volumétrica é metro cúbico por segundo. O que vai acontecer? Eu vou cortar o metro cúbico aqui, ó. Esse aqui, sobrou o quê? Quilograma por segundo. Por isso que a unidade do M ponto aqui, ó, é quilograma por segundo.
Bom, eu não tenho aí a densidade do ar, mas eu sei que na carta psicrométrica a densidade do ar é 1 sobre o volume específico do ar. Então, se eu for na carta lá, eu obtenho, para a condição 1, né? Na condição 1, eu vou obter que o volume específico do ar é de 0,825 metro cúbico por quilograma. Com isso, eu obtenho que a vazão máxima é de 1,09 kg por segundo de ar seco. Quilograma de ar seco por segundo. Bom, vejam aí que eu consegui a umidade relativa a 1 na carta, aí 45 graus, umidade relativa a 2, 26%. Ó, reduzi a umidade relativa, mas manteve constante a umidade absoluta, né? Absoluta aqui, ó. Então, a potência de aquecimento da resistência, eu escrever desse jeito aqui, ó, Q de aquecimento, vou ter um pontinho aqui para dar em quilowatts, né? Vai ser a vazão máxima de ar, H2 menos H1. Bom, na carta vocês vão obter que o H2 é 39, aproximadamente, e o H1, 29. Olha, esse valor aí é aproximado. Nesse caso, então, a potência de aquecimento vai ser dado como sendo 10,9 kW. Vejo que é 1,09, vezes aí a diferença entre os dois, que deu 10 mais ou menos, né? 10 kJ por quilograma de ar, variação de entalpia. Bom, se você esquecesse tudo de psicometria e lembrasse, olha, dá para fazer como Q igual a MC ΔT? Bom, olha, nesse caso, como a gente tem aí, não tem aí envolvimento aí de retirada de umidade, dá para fazer uma aproximação. A vazão máxima, então, M ponto, tá aqui, 1,09. A gente sabe que o calor específico do ar é aproximadamente 1 kJ por quilograma grau Celsius. Aqui. E 25 graus a temperatura na saída, a temperatura final, e 16 é a inicial, MC ΔT, lembra? Então, Q ponto é igual a M ponto C ΔT. Ó. Com isso, eu calculei aqui, ó, a potência de aquecimento como sendo 9,81 kW. Então, vejam, esse cálculo aqui, ó, foi feito usando a carta psicrométrica. Para cá, foi usado aquele conhecimento básico de termodinâmica lá, que é MC ΔT. Apenas considerando temperatura final e temperatura inicial do ar. E considerando o calor específico do ar e a vazão máxima, né? Então, veja que na carta psicrométrica, a gente tem aqui, ó, a condição 1, aqui a condição 2, aqui é W1 igual a W2, aqui está a entalpia 1, aqui, entalpia 1 está aqui, né? E aqui entalpia 2, ó. Eu obtive esse valor, né, a partir do quê? Da minha TBU também que estava ali. Se você quiser um pouco mais de precisão, tem uma expressão muito interessante no livro que diz o seguinte, ó, que a entalpia é dada como 1,007 vezes TBS mais a umidade absoluta vezes 2.501 mais 1,8 vezes TBS. Então isso aqui é multiplicado. Ó. Então eu substituí valores só para vocês verem aí um pouquinho mais de precisão. Entalpia 1 calculada deu 28,76 kJ por quilograma. Já a entalpia 2 deu 37,9 kJ por quilograma. Vejam que fazendo a conta desse jeito, ó, a minha potência de aquecimento agora é da ordem de 9,9 kW. Ou seja, vejam que existe uma margem de erro aí, né? Porque a gente vai na carta psicrométrica e a gente obtém os pontos de maneira gráfica. Mas eu posso fazer esses cálculos, né? Quando eu uso um programa ou um aplicativo para obter a entalpia a partir da temperatura, TBS e umidade relativa, por exemplo, na verdade o que ele está fazendo são essas contas aqui, ó, automaticamente, tá? Então a gente pode usar essa conta para ter um valor mais preciso quando for necessário. Mas para aplicações comuns, né, obter os valores de entalpia pela carta psicrométrica está muito bom já. É isso, espero ter entendido e até a próxima aula.